Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. É um orgulho a gente poder trazer aqui nesse fórum de educação o maior nome da literatura atual brasileira, psiquiatra mais lido no mundo. Fico muito feliz com esse momento. Espero que todos aproveitem demais a mente brilhante do Dr. Augusto Cury. Damos as boas-vindas ao Dr. Augusto Cury, maior nome da literatura atual brasileira, psiquiatra mais lido no mundo, autor da teoria da inteligência multifocal, fundador da Escola da Inteligência, um grande amigo que eu levo para a vida, que nos orgulha e nos brinda com sua sabedoria. É uma grande mente brilhante que o nosso país teve a capacidade de formar. Muito obrigado, Cury, pela tua presença. Léo, tudo bem com você? É uma honra estar aqui falando sobre a experimentação vocacional, falando sobre educação, abordando, por um lado, muito triste, que nós estamos na era do adoecimento psíquico, estamos na era do racionalismo, onde a educação tem sido cartesiana e os nossos alunos não têm utilizado anos e anos de escola para se tornar e para ser protagonista do teatro da sua própria existência. Eu raramente tenho tempo de dar conferência, muito raramente, demora anos, aqui foi uma exceção, falo com muita humildade, sem nenhuma ostentação, às vezes 7 a 10 anos, para aceitar um convite. Eu não tenho dado mais conferência, eu tenho dado treinamentos, assim como eu faço com meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP. Eu não só dou aula, eu dou treinamento para que eles possam aprender a conhecer o teatro da mente humana e saírem, usando a metáfora desse teatro, da plateia, entrar no palco e aprenderem minimamente a dirigir o seu próprio script. Bom, Léo, como é que você quer que eu faça? Eu vou entrando, mergulhando no sobre esse mais complexo do mundo, a mente humana, tão complexo que quando nós não temos problema, nós os criamos. Você cria, Lígia, seus problemas? Então você é normal. O Daniel, a Luciana. Quem é que, por exemplo, cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Acrescente 10 anos na sua idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Mais uns 15 anos na sua idade emocional. Quem cobra demais de si mesmo? Bom, quem não levantou as mãos esqueceu de levantá-las. Isso é quase que inacreditável como o ser humano, na atualidade, ele é o maior carrasco de si mesmo. Pode ser ótimo para a sociedade, ótimo para a sua instituição, mas é um algoz da sua saúde emocional. E isso é muito, muito, muito sério. Por isso que a idade biológica não acompanha a idade emocional. Nós podemos envelhecer precocemente no único lugar que deveríamos ser eternamente jovens, no território da emoção. E é por isso também que os jovens de hoje, bem como os adultos, querem eliminar o tédio, a solidão, enquanto o tédio e a solidão gera uma ansiedade vital, importantíssima, para nos tornarmos exploradores, desenvolvermos a capacidade de andar por ares nunca antes respirados, expandirmos a curiosidade, o prelúdio pela vida e transformá-la, embora com todas as suas intempéries, num espetáculo único e imperdível. A idade emocional de vocês, a idade emocional dos alunos, não corresponde mais à idade biológica. Estamos rapidamente asfixiando o encanto pela vida. Nós estamos na era do entristecimento emocional, diante da indústria mais poderosa do lazer de todos os tempos. Se você pegar, por exemplo, aqui está o André Vieira, e também aqui a Verusca, que eu não estou vendo seu rosto, mas se você for comparar com a época de ouro da indústria do lazer, ou seja, quando o ser humano ele produziu formas
de entreter, de se envolver, foi a Grécia Antiga, que lá tinha as Olimpíadas e tinha os teatros gregos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir num teatro grego daquela época. Era quase inacreditável. Milhares de pessoas conseguiam, através de uma acústica impressionante, ver as peças que eram ensaiadas. Bom, a indústria do lazer era forte, mas hoje ela é extremamente poderosa. Nós temos a internet, temos os jogos de videogames para os jovens, temos o esporte, a música, a literatura, temos tantas formas de lazer, mas aonde estão as pessoas alegres, felizes, sustentavelmente, que contemplam o belo? Aonde estão as pessoas que levantam pela manhã e cantarolam, que brincam, que são bem-humoradas, que são capazes de dar risadas dos seus erros suportáveis, ou ver um charme nos erros dos outros? Portanto, Léo e todos vocês, meus queridos amigos, se assim se considerarem meus queridos alunos, sobre as ferramentas para a compreensão e formação da personalidade, estamos numa era muito difícil, extremamente complexa, e que me dá uma dor no coração, uma preocupação que eu não consigo dizer por palavras. Hoje, por exemplo, fiz uma live com a minha amiga, a doutora Renata Gil, que é presidente da Associação de Magistrados do Brasil, do juiz do Brasil. Há cerca de 20 mil magistrados para mais de 100 milhões de processos. Vivemos numa sociedade judicialista. E nós falamos hoje sobre a violência doméstica. Somos o quinto país que mais tem violência contra as mulheres no mundo, um número vexatório, cruel. E eu frequentemente dou treinamento para o judiciário e já dei em algumas oportunidades para os magistrados, vou dar novamente um treinamento em agosto para eles, magistrados de todo o Brasil, e não está na Constituição, mas estamos vivenciando um trabalho mental escravo nas redes sociais, nós estamos vivenciando também uma infância roubada nas escolas e também os pais que colocam seus filhos em mil e uma atividades. Eles têm tempo para tudo, só não têm tempo para ser crianças, para se reinventarem, para criarem. Então, tudo tem que ser rápido e pronto. Isso causa uma desproteção emocional e expõe a juventude mundial, as crianças, jovens e também adultos, a desenvolverem uma série de transtornos psiquiátricos, desde doenças psicossomáticas aos mais diversos tipos de ansiedade, aos mais diversos quadros de depressão, e também a síndrome do pânico, e frequentemente nós estamos preocupadíssimos com a automutilação, que era rara e hoje é muito frequente. Só para vocês terem uma ideia, no meu time tem mais de 100 psicólogos. E quando eu falo meu time, eu falo sobre o programa Escola da Inteligência, e uma das psicólogas conversou com um aluno recentemente, faz alguns dias. Esse aluno falou que se mutila na escola. Eles não aplicam o programa Escola da Inteligência. É uma escola de referência caríssima aqui em Ribeirão Preto. E a psicóloga ficou impressionada com a sinceridade deste aluno. E ela perguntou, mas alguns dos seus colegas também se mutilam? E ele disse, bom, eu tenho 22 colegas, amigos na escola, se 2 não se mutilar é muito. Então, para vocês verem o drama que nós estamos vivendo. E aprender a fazer uma experimentação vocacional, ou seja, acertar nesta área é muito importante, porque é quase que inacreditável que as pessoas elas
muitas vezes assistem um trailer antes de assistir a um filme, para ver se gostam ou não. Elas leem um prefácio, pelo menos para entender as entrelinhas, sem dar spoiler, obviamente, para entender um livro. E elas, antes de se relacionar profundamente, de morar junto, de se casar, elas namoram, elas convivem. Mas, no mundo todo, a educação erra e drástica e quase que imperdoavelmente. Os alunos são preparados para fazer uma boa faculdade, muitas vezes eles são pressionados para escolher, para entrar no para passar no vestibular em uma faculdade pública, mas esses alunos não fizeram nenhuma experimentação vocacional. Eles tiveram, às vezes, no máximo, um teste vocacional superficial. E um teste vocacional superficial não dá base para que você entenda os desafios de uma profissão, as dificuldades de uma profissão, a evolução de uma profissão. E é fundamental que esses alunos possam ter essa experimentação, caso contrário, vai se repetir estatísticas assombrosas. 70% a 80% dos jovens que entram numa faculdade se frustram depois que se formaram e não continuam desempenhando essa profissão com maestria, com prazer, com encanto, com criatividade, porque simplesmente não fizeram uma experimentação vocacional, não namoraram essa profissão, não leram o prefácio dessa profissão. Doutor Augusto Cury, eu gostaria, então, desde já, aproveitar para agradecer sua ilustre presença. Temos aqui entre nós mentores vocacionais da SEREM, verdadeiras Quem são os referências. mentores? Levante as mãos. Deixa eu ver. Ótimo, que bom. Verdadeiras referências vocacionais para esses nossos jovens. O maior ativo da SEREM são os nossos mentores vocacionais. E o maior ativo dos mentores vocacionais são as suas biografias. Temos aqui também representantes do Núcleo de Inovação do Ministério da Educação, representantes do governo e das secretarias estaduais e municipais de educação de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Temos representantes de ONGs que impactam jovens em situação de vulnerabilidade social. Temos representantes da Diretoria de Ensino Pedagógico e Assistencial do Exército Brasileiro. Temos também aqui Instituto Nacional de Orientação Profissional, pedagogos de todo o país que tão bem nos representam e convidados muito especiais. Em linha com a sua abertura, Cury, já que o tema aqui é a importância da experimentação vocacional na construção do projeto de vida desses jovens, encontrar o propósito vocacional das nossas vidas serve para ajudar a gente a ir adiante, com mais energia, brilho nos olhos, enfrentar as oscilações e as intempéries do nosso dia a dia, nos dá força para continuar. Você trouxe uma frase muito emblemática, que hoje a gente está na era dos mendigos emocionais. Uma pesquisa feita por Fred Machado, um pesquisador, diz que 9 a cada 10 profissionais estão, de certa forma, infelizes com a sua carreira. A gente tem uma sociedade realmente doente. Queria que você trouxesse, nos brindasse um pouquinho de como foi o seu encontro do propósito vocacional e como a gente deveria levar esses jovens com as ferramentas corretas para eles encontrarem o propósito vocacional de suas vidas. Muito obrigado, Léo. Não há céu sem tempestades, não há caminho sem acidentes. A vida é um grande contrato de riscos, cujas cláusulas mais importantes elas não estão escritas. Nenhum advogado deixaria um cliente seu assinar um contrato com as cláusulas mal escritas. Bom, e pior ainda, nenhum advogado jamais deixaria um cliente assinar um contrato sem nenhuma cláusula.
mas a vida não tem cláusulas. O céu e o inferno emocional estão muito próximos. Risos e lágrimas, sucessos e fracassos, aplausos e vaias fazem parte da historicidade de cada ser humano. É o jogo da vida. Quem quiser só ter aplausos, sucessos, ganhos, está fora do jogo da vida. Tem grande chance de se traumatizar, asfixiar seu prazer de viver, seu encanto pela existência e de adoecer. Agora, há formas de nós minimizarmos os nossos invernos. Não é possível eliminá-los. Não é possível, hipótese alguma, eliminar as dores, as perdas e as frustrações. Reitero, elas fazem parte da existência. Mas é possível mitigar, abreviar os invernos. E uma das formas de você abreviar os invernos é saber minimamente para onde você está indo. Devemos andar por ares nunca antes respirados. Mas se você traça algumas trajetórias que te dão um mínimo de segurança ou te dão resiliência para você saber ou para você suportar dificuldades, crises e desafios, isso te torna mais líder de si mesmo. Agora, quando um jovem ele entra numa faculdade sem saber minimamente as dificuldades que vai ter, a competição que vai ocorrer, os desafios que vão surgir, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Vou falar uma coisa muito séria para vocês aqui. Vocês já ouviram falar da inteligência emocional, não é isso? Todos já ouviram, né? Mas não existe inteligência emocional, porque a emoção nunca é inteligente em si mesma. O que existe é gestão da emoção. O eu, ele tem que ser líder da nossa psique, porque a emoção sempre vai ser um bebê. Ela é inconsciente. Só que ela pode comprar os pensamentos e pagar caro. Se ela tiver um cartão de crédito ilimitado, você pode pensar no futuro e a emoção bancar o futuro como se fosse o presente. Você pode estar passando por um problema e aquele problema logo, logo, ele pode ser resolvido, você pode estabelecer estratégias para superá-lo, mas a emoção, se ela entra no processo sem o eu, que representa a capacidade de escolha, o eu que representa a consciência crítica, a autodeterminação, se o eu não atua como protagonista da própria história, se ele não atua como diretor do script, a emoção vai entrar em cena. Se o eu não entra em cena, e o eu frequentemente é mal desenvolvido nas escolas básicas do mundo e nas universidades do mundo todo, mesmo em Cambridge, Oxford, MIT, Stanford. O que nós estamos falando aqui é alguma coisa que, infelizmente, não é incorporado ainda, vai ser incorporado daqui a algumas décadas. Eu gostaria que fosse incorporado hoje, em todo o mundo, essas teses. Meus alunos mestrandos e doutorandos, por exemplo, de medicina, de odonto, de engenharia, de biologia, quando eu começo a falar sobre que a emoção não pode comprar aquilo que não lhe pertence, que a emoção sempre vai ser inconsciente, que ela nunca vai passar de um bebê, que ela não pode ter um cartão de crédito limitado, eles ficam admiravelmente espantados. Eles falam, puxa, mas isso aqui é uma terapia de grupo. Eu não sabia que a minha emoção não podia ter essa liberdade. E não pode ter a liberdade. A emoção tem que ser gerida, ela tem que ser administrada. Então, se ela não for administrada pelo eu, a nossa vida se torna um caos. Você vai comprar pequenas ofensas, pequenos atritos, pequenas críticas, e os desafetos, as pessoas que te machucaram, te feriram, vão ser superdimensionadas, porque ela banca e acaba dominando o psiquismo humano. Então, retomando o que você disse, para dar complexidade à minha intervenção, você não vai ficar tudo superficial, tá certo? Quem não faz uma experimentação vocacional, quem não trabalha as várias possibilidades da profissão que vai abraçar, porque é uma coisa muito séria.
São anos, e às vezes são décadas de alegria ou de frustração, de prazer ou de dor, né? De liberdade ou de cárcere psíquico. Então, se as pessoas não trabalham de maneira inteligente, o eu como líder da psique, o eu como diretor do script, como protagonista, bom, a minha profissão de engenharia ela tem tais desafios, tais dificuldades, a minha futura profissão de medicina tem tais desafios e tais dificuldades, a minha profissão, por exemplo, direito, tem tais desafios e dificuldades. Vou falar sobre o direito aqui. Existe, você sabe quantos alunos tem no Brasil de direito? Não? Vocês sabiam que tem mais faculdades de direito no Brasil do que em todo o mundo junto? Não. Se vocês juntarem Coreia, China, Índia, todos os países da Europa Ocidental e Oriental, da América Latina, América do Norte, vocês sabiam, África, que o Brasil tem mais faculdades de direito que no mundo todo? Isso é um problema sério. Vocês sabiam que o Brasil ele já ultrapassou, temos cerca de 400 faculdades de medicina, o número de faculdades dos Estados Unidos, o número de faculdades da China, e há 2 anos, 1 ano e meio, ultrapassamos a Índia. Então, se os alunos eles não têm uma experimentação vocacional, bom, a minha profissão, minha futura profissão tem tais desafios, tais dificuldades, ela precisa de eu ter tais e tais atitudes para que eu possa libertar meu imaginário, me reinventar, ser aberto à inovação. Eles vão fazer uma faculdade e vão se frustrar. Certamente vão se angustiar diante das primeiras intempéries, as primeiras crises, até a competição predatória. Se não se preparam para os invernos, como é que eles vão secretar as flores que desabrocham nas primaveras? Em que época se formam as flores? Esses dias eu estava ensinando meu neto. Em que época que se formam as flores? Claro, a resposta é comum, não é isso, Luciana? Né? Fernanda, Camila, é como Camila Silveira. As flores se formam nas primaveras, mas não é verdade. Elas se formam nos invernos. Elas são secretadas na dor do inverno. As plantas se preparam para os desafios, na escassez hídrica, nos ventos cortantes. Quem não se prepara vai se frustrar. Vai se frustrar, porque a vida tem intempéries. Como eu disse, ela é um contrato de risco. As cláusulas não estão definidas, mas se você se prepara para sabendo que as cláusulas não são definidas, se você analisa os desafios, dificuldades que possam surgir, sua capacidade de inovar, de libertar o imaginário, então a sua suportabilidade é muito maior. Aí você desenvolve aquela famosa tese chamada resiliência, que muitos falam, mas poucos conseguem praticar e poucos entendem como é que elas devem ser desenvolvidas no portfólio da personalidade. Você só desenvolve resiliência quando você se prepara para os desafios, para as crises, para as dificuldades. Porque se for se colocar de maneira ingênua, apenas optar por uma profissão, sem conhecer os meandros dela, então esse preparo é muito pobre para suportar a escassez hídrica, metaforicamente, as baixas temperaturas, os ventos cortantes e assim Augusto por Cury, diante. eu trago aqui um dado muito interessante, uma pesquisa feita pela consultoria, uma consultoria multinacional McKinsey, onde 41% dos alunos brasileiros não acreditam que o que eles aprendem na formação do ensino médio ou superior resultará em novas oportunidades de trabalho. Claramente, o ecossistema educacional tem uma dificuldade de levar a teoria à prática. A SEREM se propõe a fazer esse trabalho, pegar a prática do laboro, das profissões, trazer o conteúdo, o conhecimento relevante e útil para esses jovens que são pressionados diariamente pelas suas famílias, pelo ecossistema educacional, a escrever os capítulos mais importantes de sua vida
de forma imatura, precoce, sem embasamento e sem as ferramentas necessárias para que ele descubra. Eu sempre trago essa metáfora, quando nós sentamos num restaurante, o primeiro movimento é a entrega de um cardápio para nós vermos os pratos, os ingredientes e mitigar, assim, o risco. Por que o ecossistema educacional não oferece uma educação vocacional? É muito teórico e pouco prático. Ele olha para as notas, para o comportamento, claro que tem que ser olhado, mas a questão vocacional do desenvolvimento do ser humano, do que ele vai ser protagonista da sua própria história, é o principal pilar da educação do futuro, é um olhar vocacional para esses jovens. Sabe, Léo, isso é muito importante. Parabéns pela série, porque acho que vocês estão na vanguarda do mundo, porque isso é muito novo, inclusive, em relação até onde eu conheço, sou publicado em mais de 70 países, isso está na vanguarda da educação praticamente mundial, porque no máximo que se faz é um bom teste vocacional e não uma educação vocacional. Isso não apenas em relação à Europa, mas também à Ásia, não é apenas em relação à África, mas também às Américas. E é um problema gravíssimo. Em primeiro lugar, eu vou quebrar alguns conceitos aqui. Eu gostaria de quebrar alguns conceitos. Vocês já ouviram falar que os pilares da educação, ou vocês vivem isso, ou vocês trabalham desse jeito. O professor expositor acaba ensinando para o aluno, para que registre na memória desse aluno as informações, para que elas sejam resgatadas e reproduzidas nas provas escolares. Bom, esse é o principal paradigma da educação. Você transmite o conhecimento para que ele seja assimilado, reproduzido e utilizado. Mas vocês sabiam que não existe lembrança pura? O principal pilar da educação está errado no mundo todo. A memória humana não está preparada para a repetitividade como os computadores o estão. Vou dar um exemplo para vocês. Tente recapitular os dias mais tristes da sua história, agora. Se vocês tentarem recapitular um ou outro dia dramático, triste, não vai ser com as mesmas cadeias de pensamentos, não será com as mesmas cadeias de ideias, que são corpo de pensamentos unidos, para formar um raciocínio esquemático, não vai ser com a mesma carga ou dimensão emocional, porque talvez vocês, se resgatassem, estariam chorando agora, ou profundamente angustiados, tristes. Por que não conseguiram resgatar? Porque a lembrança não é pura. Se houvesse uma lembrança pura, as mães paralisariam a sua vida no velório dos seus filhos. Os filhos paralisariam a sua vida no velório dos seus pais. Crianças que passaram por guerras, por terremotos, por atrocidades inimagináveis, não conseguiriam respirar liberdade, encanto e prazer pela vida. Este país que valoriza pouco os seus cientistas, eu tive o privilégio de desenvolver e escrever mais de 3.000 páginas sobre essa fronteira, que é uma das últimas fronteiras da ciência, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, os papéis consciente e inconsciente da memória e o programa de gestão da emoção. 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. E eu fiquei impressionado, pasmado,
perplexo até de que a memória humana ela não está preparada para a repetitividade, porque quem repete não cria. Toda pessoa super organizada, perfeccionista, tem dificuldade de criar. Quem tem mania, sabe, tudo organizadinho, tudo certinho, não pode nada fora do lugar na mesa, tem dificuldade de criar, porque a criatividade nasce no terreno do caos. Sempre nasceu no terreno da arte da dúvida. A dúvida é um dos fundamentos do caos. Você duvida de tudo aquilo que te controla e você liberta o seu imaginário. Consequentemente, você abre a sua mente para outras possibilidades. Já ouviram falar de uma história, uma metáfora, de um sapo, de uma corrida de sapos que estavam querendo subir na Torre Eiffel? Ouviram falar dessa história? Abriu-se uma corrida e os sapos mais robustos, mais musculosos, partiram para subir. E pularam, mas quando chegava no 10º metro, 15º metro de altura, um começava a falar para o outro: nossa, nós vamos cair, nós vamos morrer. Então, vários caíam. E assim por diante. Houveram tantos pensamentos perturbadores que isso fazia com que eles não conseguissem subir. Até que um sapinho mais franzino, tive mais dificuldades, ele subiu e atingiu o topo da Torre Eiffel. Aí foram entrevistá-lo. Como é que você conseguiu subir na torre? Como é que sapos muito mais musculosos, maiores do que você não conseguiram? E ele falou: hã? Você não está entendendo o que estou perguntando? Como é que conseguiu subir? Ele: hã? O sapo era surdo. Ou seja, com as principais decisões humanas, elas não podem depender muito da plateia. Você tem que analisar, refletir e tomar algumas decisões. Elas são solitárias. Ele produziu a sua teoria da relatividade não numa grande universidade, porque ele não deu certo como aluno. Ele até se frustrou, ele não deu certo como professor, mas ali naquela firma de patentes em Berna, carimbando documentos, e analisando documentos, sem nenhum grande apelo intelectual, ele libertou o seu imaginário e conseguiu desenvolver os pressupostos da sua teoria da relatividade com 27 anos. Ele usou a arte da dúvida, porque intuitivamente ele aprendeu que o imaginário é mais importante que o conhecimento, que a experimentação é mais importante que os dados. Então, as escolas no mundo todo, elas precisam se reinventarem, porque se não tiver uma educação emocional, uma educação socioemocional, uma educação vocacional, uma educação onde os alunos aprendem a lidar com perdas, fracassos, dificuldades, onde eles aprendem que quem vence sem riscos triunfa sem glórias, que não há céu sem tempestade, nem caminhos sem acidente, onde eles aprendem a se reinventarem e jamais se curvarem à dor, entendem que sua paz vale ouro, o resto tem pouco significado. Se eles não aprendem essas habilidades, eles podem ser os melhores alunos do ensino fundamental e ensino médio, mas eles estão despreparados para a vida. Eles aprenderam a fazer provas e tiveram um sucesso enorme nestas provas, mas estão completamente preparados para a vida. E também os alunos no terceiro grau, nas universidades também. Então, falando para vocês aqui, em cima da pergunta que me foi feita, a educação precisa ser reciclada, não é mais do que corrigida, ela precisa ser reinventada, porque ela é muito cartesiana, ela é racionalista. A educação acredita que se você bombardear o córtex cerebral com milhões de dados para que os alunos reproduzam as informações,
e, e consequentemente, as utilizem, essa educação está fadada ao fracasso, porque nós, Homo sapiens, criamos porque experimentamos o caos. Nós, Homo sapiens, criamos porque experimentamos a arte da dúvida. Nós, Homo sapiens, libertamos o nosso potencial de ver o mundo com outras possibilidades. Quando nós conseguimos, é porque nós desenvolvemos uma capacidade de viajar para dentro de nós mesmos e encontrar respostas inteligentes nas situações estressantes. Mas essa educação cartesiana, a racionalista, é uma educação que leva a nossa espécie ao fenômeno bateu-levou, ação e reação, leva a nossa espécie a discriminar minorias, maiorias, esquerda, direita, ricos, desabastados. É uma educação dualista que não consegue perceber que nós somos seres humanos únicos, irrepetíveis e complexos no teatro da existência. Terminando, que não consegue nos levar a perceber que, na essência, nós nos amamos, porque somos todos da família humana, somos seres humanos, e nas diferenças nós nos respeitamos. Então, Léo, realmente a educação precisa ser completamente reciclada, precisa até ser reinventada, para que nós possamos contribuir para a formação de jovens brilhantes, e não cartesianos, racionalistas, frustrados, angustiados, que têm a necessidade neurótica de poder e a necessidade neurótica de ser o centro das atenções, como ocorre nas redes sociais. Perfeito. Isso me mostra que só existe um caminho para nós termos uma sociedade no futuro menos angustiada, mais feliz profissionalmente, que é a gente atuar já com esses alunos, levando a experimentação vocacional da SEREM para que eles possam ter experimentações. Como diz Steve Jobs, um grande gênio da tecnologia e um grande gênio da mente humana também, a vida é a coletânea de experimentações. Sempre que você está diante de uma decisão para ser feita, você olha para trás de tudo que você viveu, das experimentações, das experiências que você teve, conecta os pontos, connecting dots, e aí sim você está pronto para uma decisão assertiva na sua vida. E assim são tomadas as decisões corretas que nós tomamos. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. A construção da SEREM se deu porque nós identificamos que a educação cartesiana que nós temos hoje não oferece o cardápio das profissões, não mostra para seus alunos as mais de 300, 400 profissões que existem no mercado, para que ele possa minimamente conhecer o necessário, o básico dessas profissões e estar municiado dessas informações para tomar uma decisão tão importante de vida. Eu sempre digo que a SEREM atua em duas frentes muito claras. Primeiro, do ativo mais raro do ser humano, o tempo que esse jovem passa absenteísta, presenteísta, desengajado, sem conectar a teoria à prática. Segundo, tempo. Segundo, dinheiro. A educação no país, há 30 anos atrás, representava 5% do orçamento familiar. Hoje em dia, esses 5% viraram 30%. Os pais têm dificuldade para pagar a escola hoje em dia, representa 30% do orçamento familiar. Quanto antes colocarmos uma ferramenta para esses jovens se descobrirem a vocação, o seu propósito vocacional, melhor as famílias vão lidar com a questão do tempo desse jovem e da família e do dinheiro dessa família, de jovens que fazem vestibular 3 vezes por não saber o seu propósito vocacional, que entram no ensino superior e tem a evasão de quase 30% no país. Isso é uma loucura, são 30% de evasão anualmente de jovens no ensino superior. Isso é devido a dinheiro, porque é muito caro, mas é devido também aos jovens que não sabem o que vão enfrentar na graduação.
se nós levarmos o conhecimento que vocês, nossos mentores, detêm para esses jovens no novo ensino médio, do nono ano do ensino do nono ano do ensino fundamental, onde ele vai ter que decidir o seu itinerário formativo, e até o terceiro ano do ensino médio, quando ele tem que escrever os capítulos mais importantes da vida dele, a gente vai levar transformação. Cury, está contigo. Por isso, eu gostaria, por isso, que vocês da série abrissem espaço para ajudar jovens de escola pública. Eu sou um aluno de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, no meu ensino fundamental, ensino médio. Não era um excelente aluno, era um aluno, era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Desconcentrado. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Há dois tipos de pensamentos conscientes e vários subtipos. Tá? A escola, obviamente, não sabe disso. A educação intoxica os jovens com o pensamento mais pobre, que é o pensamento dialético, que usa os símbolos da língua, precisa de códigos. Que é isso que nós usamos para falar, para debater e para escrever. E há o pensamento antidialético, que é o pensamento imaginário. Você só antecipa o futuro porque você usa o pensamento antidialético, porque o dialético simbólico não consegue resgatar o futuro. Você só consegue reconstruir o passado porque você usa o pensamento imaginário. Você constrói personagens, ambientes e circunstâncias não pelo pensamento lógico linear dialético, mas pelo pensamento antidialético ou imaginário. O pensamento antidialético é o pensamento mais importante e ele está envolvido completamente na experimentação. Léo, eu gostaria muito que vocês ajudassem não apenas os alunos de escolas particulares, mas também gratuitamente os alunos de escolas públicas, os alunos com alta vulnerabilidade. Reitero, lhes peço, vocês já estão fazendo, mas eu encorajo-os. Também, gratuitamente, aqueles que têm vulnerabilidade, porque eles têm os mesmos direitos, porque são seres humanos únicos e irrepetíveis. Agora, eu era distraído, desconcentrado, não tive o privilégio de ser um aluno que estudava e valorizava as provas, embora, como eu disse, as provas elas não deveriam nunca exigir a resposta exata. É possível dar nota máxima para um aluno que errou todos os dados, mas que desenvolveu um raciocínio esquemático, que se reinventou, que construiu novas ideias e assim por diante. Só que a educação cartesiana não valoriza isso. Mas eu tive uma experimentação vocacional incrível. Sabe aquela história daquele pequeno sapo que subiu sem ouvir ninguém? O meu pai, ele sempre falou, olha, meu filho, a medicina ela é uma profissão maravilhosa, você ir do Equador, com as dificuldades, com os problemas, você valoriza cada ser humano. Meu pai, de múltiplas formas, me levou a uma experimentação vocacional. Então, os meus colegas reunidos, eles estavam falando sobre o que queriam ser. E eu falei, bom, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Sabe aquele silêncio que você não quer nunca que se faça na tua história, porque estão segurando os deboches? Aí depois vieram as risadas, gargalhadas. Claro, ninguém apostava em mim. Meus amigos diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. Mas nunca duvida de alguém que tem uma experimentação vocacional. Eu acreditava que eu poderia entrar na faculdade de medicina. Aí eu comecei a desenvolver algumas ferramentas vitais. A primeira delas é que as principais decisões humanas são solitárias. Eu decidi estudar 12 a 14 horas por dia. E depois eu entendi a segunda ferramenta para que um ser humano possa ser autor da sua própria história. Sonhos e disciplina nunca podem ser divorciados. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos
produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. Eu uni essas duas ferramentas. E eu estudei muito, muito. E entrei na Faculdade de Medicina, uma escola que hoje é uma das melhores do país, a Escola de São José do Rio Preto, uma escola pública, na Funfarm. No segundo para o terceiro ano, aconteceu mais um acidente. Eu passei por uma crise depressiva. E eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar, elas são mais penetrantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E eu comecei a desenvolver, ao invés de desistir da minha profissão, como eu tinha experimentado ela intensamente, eu comecei a fazer milhares de perguntas. Quem sou? O que é o pensamento? Quais são os seus tipos? Porque eu dirijo um veículo, mas não dirijo o veículo da minha mente. E eu comecei a escrever e reescrever minhas ideias. Eu, no sexto ano, eu ficava 4 horas por dia num quarto lúgubre, frio, úmido, cheio de fungos, com milhares de caixas de remédios, lá no diretório acadêmico, escrevendo sobre a mente humana. E não entendia por que aquele sextoanista da Faculdade de Medicina estava lá, escrevendo suas ideias. Claro que hoje eles entendem, né? São meus amigos, e eu me lembro que eu fui convidado para dar aula magna, 40 anos da minha faculdade, há alguns anos, e lá recebi meus professores, todos eles me abraçando. Bom, o tempo passou, e 25 anos depois eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios da Europa, de um instituto de gênios. Eu falei, mas eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima, ninguém apostava em mim. Agora, academia de gênios, membro de honra, eu brinquei comigo. Bom, se eu cheguei aonde cheguei, qualquer pessoa pode chegar. Eu não tenho dúvida, eu produzi uma teoria sobre o processo de construção de pensamentos que questiona a inteligência emocional, que estimula as ferramentas mais importantes para o eu gerir a sua psique. Por exemplo, quem toma banho aqui? Claro. Quem toma um banho por dia? Levante as mãos. 2 banhos por dia? Levante as mãos. São meus alunos. Quem toma 3 banhos por dia? 3 banhos. Encontrei alguém. O, o Achante Herrera toma 3 banhos por dia. Eu não vou perguntar quem toma 4. Também a Sandra Sampaio, porque quem toma 4 banhos ou mais tem toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu já tomei, eu já tive pacientes, eu fiz mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos, e eu era fim de linha, atendia muitos casos graves, pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Claro, tomava banho, quando estava se refrescando, sentia bem, saudável, detonava o gatilho, que é um fenômeno consciente, abria a janela light, a âncora da memória, que é o terceiro fenômeno, abria, portanto, arquivos saudáveis, a pessoa se sentia bem. Quando saía do banho e ia se enxugar com a toalha, detonava o gatilho, que é o fenômeno inconsciente, abria a janela killer de que a toalha estava contaminada por vírus e bactérias, a âncora vinha, fechava o circuito da memória, ela se tornava puntiforme, havia um hiperfoco, o hiperfoco da memória é um problema. Foco aberto demais, você não tem concentração. Hiperfoco, você tem fobia, toque, fobia como claustrofobia, medo de lugar fechado, alodoxafobia, medo dos haters, da opinião dos outros, claustrofobia, glossofobia, medo de falar em público e assim por diante. Há mais de 100 tipos de fobias no psiquismo humano. Bom, e ela então voltava ao ciclo, porque detonava o gatilho, abria a janela killer, fechava o circuito que estava contaminado a toalha e ela voltava ao ritual do banho. Mais de 40 banhos, quando o cérebro estava num estado de falência, ela parava de tomar banho, interrompia o processo. Bom, higiene mental é algo muito sério. Se nós não fazemos a higiene mental, nós somos escravos em nossa psique. Inclusive do toque, transtorno obsessivo compulsivo, ou sofrer por antecipação, ou ruminar perdas, mágoas e frustrações, ou se autopunir e exigir demais de si mesmo, ou cobrar demais dos outros.
Quem cobra demais de si e dos outros atropela todo mundo, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo, uma história saudável. A higiene mental é muito importante. Agora, vocês sabiam que quando vocês produzem um pensamento perturbador, vocês têm 5 segundos para impugná-lo, discordá-lo ou confrontá-lo? Senão eles são registrados e não podem ser mais deletados? Isso é muito sério. Então, o teu eu tem que impugnar pensamentos perturbadores. Se você não faz higiene mental. Você pode escovar os dentes a cada 4 ou 6 horas, higiene bucal, tomar banhos a cada 24 horas, mas se não fizer higiene mental, rapidamente, diante do lixo psíquico que se encena, você é um carrasco de si mesmo. Você pode ser um profissional notável, mas você vai desenvolver uma autopunição e autocobrança. Eu estou dizendo isso, eu só mudei um pouco de assunto aí, nós estamos falando de experimentação vocacional, mas também isso serve para que vocês entendam que o ser humano ele tem de sentir feliz, realizado, com autoestima elevada, para que ele possa ter uma mente saudável. Caso contrário, ele vai ser um carrasco de si mesmo. Uma pessoa com uma mente mais saudável, com autoestima elevada, aprende mais ou menos? Aprende muito mais. Se ele tiver higiene mental, ele aprende muito mais. Se ele fizer uma boa experimentação vocacional, ele já faz o ensino médio, toda vez que ele aprende o 9º ano do ensino fundamental, toda vez que ele aprende matemática, física, química, biologia, ele vai entendendo, poxa, um dia isso pode ser importante para mim. Se estuda o microcosmo de uma célula, aquela célula deixa de ser estéril. Ele vai começar a ver o mitocôndrias, vai começar a ver o núcleo, o DNA, de uma outra forma. Se ele aprende matemática, a matemática, as fórmulas deixam de ser chatas e entediantes. E se ele quer ser um cientista, ele quer contribuir com a sociedade, entrar na tecnologia de informação, tudo começa a fazer sentido, mais sentido, ainda que a educação seja muito cartesiana e muito despreparada para a formação de mentes brilhantes. Bom, queridos amigos, o tempo já foi, Cury, não sei se Cury, posso gastar mais algum ah, tempo, se encerramos. claro, deixa eu puxar daqui, a gente está com representantes de secretarias de alguns estados e do MEC, justamente para levar a nossa ferramenta, a nossa solução para o ensino público também. A gente está levando a experimentação vocacional para o Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu e recentemente fechamos uma parceria com uma ONG, Projeto Coração, lá de Foz do Iguaçu. A gente vai ter a alegria de impactar 60 jovens, levando a experimentação vocacional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Temos aqui o propósito genuíno de transformar vidas, seja de escola privada, seja de escola pública, e seja jovens que não têm dentro de casa nenhum norte dos pais. Eu achei muito interessante aqui a pergunta da Fernanda, vou refazer, a gente já está caminhando para o momento final da nossa conversa. A Fernanda pergunta aqui, Cury, do seu ponto de vista, a palavra vocação carrega certa subjetividade, claro, e é de acordo com a vivência e profissão de cada um de nós, a vocação. Como é que você interpreta como a gente encontrar a nossa real vocação? Se temos uma vocação ou se temos várias vocações? Qual é a sua leitura sobre o tema? Veja bem, o conhecimento não pode estar mais compartimentalizado. O ser humano que quer brilhar na sua profissão, ser engenheiro, ele tem que conhecer um pouquinho de filosofia, ele tem que conhecer um pouco de psicologia. Se ele é um psicólogo, se ele é um médico, ele tem que entender também de educação financeira, ele tem que entender um pouco de ciências políticas. O conhecimento não pode mais estar compartimentalizado, porque ele é universal, porque a mente humana tem necessidade de informações que possam subsidiar a construção de cadeias de pensamentos capazes de dar respostas inteligentes nos mais diversos desafios e estímulos estressantes que nós experimentamos. Agora, a vocação está muito ligada à identificação, e a identificação está ligada à emocionalidade, e a emocionalidade está ligada ao registro superdimensionado.
Se vocês forem olhar para a sua história, muito provavelmente vocês produzem dezenas de milhares de pensamentos por dia e algumas centenas de emoções por dia. O número de emoções são bem menores que o número de pensamentos, tá certo? E se o eu não pensa, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, você vai pensar inevitavelmente, porque nós temos 4 fenômenos inconscientes. Gatilho da memória, como eu disse, janelas da memória, a âncora da memória e o fenômeno do alto fluxo que vai lendo e relendo os arquivos. Então, pensar não é uma opção do Homo sapiens. Pensar é uma inevitabilidade. Você não consegue parar de pensar nem quando você medita, porque até a tentativa de interrupção dos pensamentos já é um pensamento. Você pode desacelerar os pensamentos e deve desacelerar, senão desenvolve uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. Síndrome do pensamento acelerado. Já ouviram falar sobre ela? Já ou não? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais é um desastre. Pensar demais com alta emoção gera um desgaste do córtex cerebral sem precedente. Então, a emoção ela tem que ser uma grande aliada, porque é ela que dá o sentido à vida. A emoção é que dá o prazer, o encanto, a capacidade de você contemplar o belo. Só que ela não pode dirigir o psiquismo. O eu tem que dirigir, como eu disse. Ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado, porque se ela tiver, ela vai causar um problema grave. Seus pensamentos perturbadores vão ganhar alta densidade e serão registrados por outro fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória, que arquiva tudo sem autorização do eu. Por isso que se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono, porque o registro não depende do seu eu. A biografia da sua história, a biografia que sustenta da sustentabilidade, a formação da personalidade, ela é automática e involuntária, mas tudo aquilo que tem alto volume emocional é registrado de maneira privilegiada. Então, vocação tem de ter emocionalidade, tem de haver uma experimentação que gera registros privilegiados. Caso contrário, uma pessoa entra numa faculdade, como ela tem muitas dúvidas, claro, dúvidas sempre terão, tá? A dúvida que liberta o imaginário é ótimo. A dúvida que gera uma insegurança atroz é péssima. O excesso de dúvida ele pode fazer com que uma pessoa não consiga caminhar e ter resiliência e se reinventar diante das dificuldades da vida. Mas quando eu quero dizer o seguinte, se nós não temos uma emocionalidade através da experimentação que gere janelas light, saudáveis, que subsidia a capacidade do eu ser autor da própria história, diante de pequenas contrariedades, frustrações e decepções que há em todas as profissões, que há em todo o curso de uma faculdade, se torna grande crise. E se tornando grandes crises, há recuos. E se há recuo, as pessoas acabam voltando. Você falou que 30% das pessoas acabam não terminando a faculdade, não apenas por problemas financeiros, mas em destaque por problemas de angústia, insegurança, falta de identificação vocacional. Agora, o problema não são só os 30% que mudam de faculdade, às vezes várias vezes. O problema é que grande parte das pessoas que fazem uma universidade, e são poucas pessoas que fazem universidade no Brasil, infelizmente, elas também não trabalham na sua própria profissão, porque também não tem uma identificação, porque não consegue se reinventar diante das intempéries. Não conseguiu, por exemplo, abrir, se tornar um colaborador de uma empresa como engenheiro. Bom, não conseguiu o seu emprego, mas ela pode se inventar, pode construir uma startup, ela pode desenvolver uma série de outras habilidades e estratégias dentro da sua profissão, assim como no direito, assim na medicina, assim na tecnologia de informação e assim por diante. Mas uma pessoa que não tem janelas com alta emocionalidade, não houve registros privilegiados para que o eu ele se torne protagonista da sua própria história. Este eu ele volta para a plateia, frequentemente assistido no palco, pensamentos asfixiantes, autopunição, autocobrança, falta de sentido de vida e, às vezes, até um humor depressivo que pode levar ao suicídio.
Eu estou muito preocupado com isso. A cada 40 segundos alguém morre pelas próprias mãos, a cada 4 segundos alguém tenta o suicídio, e a cada 1 segundo alguém pensa em suicídio no teatro da humanidade. As pessoas estão perdendo o sentido existencial da própria vida, porque não tem resiliência, porque diante das dificuldades, a atitude mais comum é a autopunição, quando na verdade você errou, caiu, claudicou, pô, namore a vida. Por exemplo, se ninguém compra flor para você, passe na floricultura. Entendeu, Mariana? Amaral. E compre o melhor buquê de flor para você. Namore a vida. Bom, se nós não tivermos uma atitude mais solidária e generosa conosco, é quase impossível ter uma felicidade inteligente, sustentável. Ela vai ser utópica, extremamente flutuante, onde um céu e inferno emocional estará muito próximo da nossa vida, e inclusive fará parte da nossa vida, e inclusive fará parte da nossa história existencial diária. Doutor Augusto Cury, 19 horas, eu queria mais uma vez aqui agradecer de coração pelo tempo cedido, para todas as pessoas que aqui estiveram conosco. Fica um último recado aqui para todos vocês. A vida é a coletânea de experimentações. Precisamos entregar experimentação vocacional para esses jovens que sofrem sem experimentar o que eles vão ser no futuro. Então, eles não têm base comparativa, universo amostral que gere assertividade nas escolhas. Fica o recado aqui de Dr. Augusto Cury. Eu super queria agradecer em nome do time da Seren, Vinícius, Júnior, Igor, todo o time do Augusto Cury também, que nos apoiou aqui para fazer esse momento enorme, vocacional. E vamos transformar a educação juntos. Muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração a todos vocês, com admiração. Muito obrigado.